Olá, vamos apresentar o trabalho intitulado Os Trabalhos de Campo na Formação Superior em Geografia. Esse trabalho foi organizado, construído pelos autores Ana Beatriz Castro Jesus, egressa do curso de Geografia, e o professor substituto Tiago Oliveira Neto, ambos da Universidade Federal do Amazonas. De início, gostaríamos de ressaltar a importância dessa temática no âmbito da ciência geográfica, tendo em vista que a geografia trabalha com o espaço geográfico, as transformações no espaço geográfico, que envolve a sociedade, envolve a natureza, e chamamos a atenção que a geografia tem todo um construto teórico para analisar esse espaço geográfico. Contudo, somente a teoria pela teoria não possibilita analisar a realidade. É necessário fazer uma articulação entre o arcabouço teórico da ciência geográfica para analisar e compreender as transformações da sociedade e o espaço geográfico de maneira geral. Tendo em vista dessa questão, vamos discutir nesse texto alguns elementos que são fundamentais. A importância do trabalho de campo na formação do geógrafo, como a discussão de trabalho de campo surgiu na geografia brasileira, e inclusive na geografia do estado do Amazonas, onde nós tivemos algumas experiências no quais vamos relatar e também se faz presente no texto que foi escrito aqui por nós. Bom, de maneira geral, gostaríamos de ressaltar justamente essa importância dos trabalhos de campo para a construção do conhecimento, para a formação acadêmica e intelectual dos geógrafos, tanto formados em licenciatura quanto no bacharelado, tendo em vista que o trabalho de campo é um momento fundamental de articulação dos saberes teóricos, das categorias, dos conceitos da ciência geográfica, que vão ser ali manuseados, aplicados para fazer uma leitura, uma compreensão dessa transformação das diferentes realidades que se fazem presentes no espaço geográfico. Então, o trabalho de campo ali ele é um momento extremamente importante nesse processo de formação dos geógrafos, né? E aí se coloca o trabalho de campo deve ser pensado enquanto momento importante de produção, da reflexão que os estudantes têm que fazer ao longo do processo de formação enquanto geógrafos, né? E aí destacamos 4 elementos assim importantes que envolvem essa construção do trabalho de campo dentro da ciência geográfica. O primeiro corresponde à necessidade de trabalhar elementos conceituais para compreender a realidade utilizando aí categorias, os conceitos da ciência geográfica, espaço, lugar, território, paisagem e outros conceitos, né? Um segundo elemento extremamente importante já para a operacionalização desse trabalho de campo, né? E aí, claro, outras indagações poderiam surgir, né? Qual o local melhor para fazer o campo? Aonde? Etc. Né? E aí, claro, você não desloca uma turma para trabalho de campo se você não conhece previamente esse local. Então, é extremamente importante, do ponto de vista da realização do trabalho de atividade como essa, realizar um pré-campo para conhecer os locais, mapear previamente para organizar um roteiro prévio para deslocar os estudantes e os demais professores, os demais envolvidos para a atividade de campo. Um terceiro elemento que é extremamente importante, claro, do ponto de vista da operacionalização, é estabelecer os contatos para os serviços de apoio à atividade e também quais entidades, grupos sociais e pessoas que vão também participar da atividade de campo, né? Então, isso também é uma questão importante. E o último, a ida a campo e essa necessidade de geração, muitas vezes, de um produto acadêmico que é bastante diverso. Pode ser desde seminário, pós-trabalho de campo, um relatório, um texto, um resumo expandido. São várias modalidades que são, muitas vezes, instituídas no pós-relatório de campo para avaliação dos estudantes, para a geração de conhecimento de maneira geral. Né? E aí, claro, nosso trabalho vai discutir um pouco sobre essa importância do trabalho de campo na formação do geógrafo, e aí chamando atenção para 2 experiências que nós realizamos no ano 2022 e 2023, no âmbito aqui da Universidade Federal do Amazonas, no curso de Geografia, na disciplina de Geografia Humana da Amazônia, com 2 atividades que nós realizamos, atividades de pernoite, de 3 a 4 dias, no percurso entre Manaus, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves e Itapiranga, onde nós podemos analisar ali transformações espaciais aqui na região amazônica. Né? E aí, claro, a gente chama atenção de início que o trabalho de campo ele é importantíssimo
para ler o mundo, ler os lugares, compreender as diferentes realidades socioespaciais que se fazem presentes, né? E aí, claro, um ponto importante é que a sociedade ela não é a espacial. Milton Santos, 1977, Informação Socioespacial como Teoria e Média, destaca: a sociedade não é a espacial. Na sociedade, ela tem uma dimensão espacial, uma dimensão territorial, e a sociedade transforma, né? Passa por transformações, transforma seus territórios, lugares, né? Então, a sociedade transforma, produz espaço, cria diferentes significados para as formas espaciais existentes, né? E é importante nós, geógrafos, conseguir trabalhar elementos conceituais para entender a sociedade, seu espaço de informação e, claro, tentar captar isso no momento atual também, né? E a partir disso, a partir de observações e a partir da realidade vivida pela sociedade de maneira geral, né? E a gente destaca, em certa medida, que é fundamental tentar compreender esse movimento da sociedade, esses processos, essas dinâmicas que inferem as transformações na sociedade, os diferentes significados que os lugares têm, né? Então, isso é importante, como a gente ressalta com Denis Cosgrove, a geografia está em toda parte, então em todos os lugares, né, você tem características, elementos que podem ser trabalhados com as teorias, com os conceitos, muitas vezes abordados em sala de aula, nos textos de maneira geral, para compreender também e tentar desvendar as máscaras sociais. A realidade, pela realidade, você não vai conseguir compreender a essência dessas transformações. Então, mergulha na teoria para depois ir a campo, em um exercício de teoria e prática, para tentar compreender essas máscaras sociais, essas transformações da sociedade de maneira geral. E a atividade de campo está no processo de formação, de consolidação da ciência geográfica, desde a sua gênese, como Antônio Carlos Alberto de Moraes coloca, na gênese da geografia moderna, dos clássicos até o momento atual. E aí é importante destacar que desde dos clássicos até a Escola Brasileira de Geografia, a geografia aqui no estado do Amazonas, tem essa prática de realizar atividades práticas de maneira geral para fortalecer essa formação teórica e prática do geógrafo, que é fundamental, né? E aí vale ressaltar que um dos pioneiros na geografia brasileira, na formação dessa geografia brasileira, foi o Pierre Monberg, que participou da missão francesa no processo de consolidação, de criação dos cursos de ciências humanas, de ciências de maneira geral na USP, né? Ele veio para o Brasil a partir de 1935, trazendo todo um cabedal de reflexões, de teorias da Escola Francesa de Geografia, e aí foi consolidado o curso de Geografia na USP. Pierre Monberg fica nos anos 30, nos anos 40 no Brasil, volta para a França, né, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, defende seu doutorado em 1950 e orienta várias teses, dissertações de mestrado na França, né? No Brasil também orientou durante a sua passagem. E uma dessas pessoas que vai fazer um doutorado com orientação do Pierre Monberg é João Renaud Ferreira de Carvalho, que é uma peça-chave do ponto de vista das atividades práticas, né, dos trabalhos de campo. Ele vai depois ser professor na Universidade Federal do Amazonas e vai trazer todo esse cabedal de ensino, né, das práticas de campo também aqui para a formação dos geógrafos, né. Até a gente lista no trabalho, né, que tem vários geógrafos que fizeram parte do primeiro grupo de professores daqui da geografia a partir de 77, João Renaud, um desses professores. A gente ressalta que, a partir dele e outros colegas que sucederam, realizaram e construíram as diferentes discussões, diferentes práticas de campo na formação de geógrafos, né? E para a nossa disciplina de Geografia Humana da Amazônia é importantíssimo a realização da prática de campo para entender justamente as diferentes parcialidades pretéritas e presentes que se fazem presentes na Amazônia. Que a gente organizou um pouquinho, né, de como funciona essa organização da prática de campo, né? Aqui um mapa que mostra um pouco do nosso percurso que nós realizamos, né? As diferentes parcialidades que nós conseguimos identificar em trabalho de campo aqui na região amazônica. E aí, por fim, destacar que o trabalho de campo está na raiz da origem da geografia, proporcionando uma formação cidadã e também propicia conhecer lugares e realidades distintas aqui na região amazônica e outros lugares do mundo também.
nossas referências bibliográficas utilizadas. E é isso. Obrigado.